Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal e Bob Fischer, galera, isso daqui é histórico. 1959, um garotinho de 16 anos chamado Bob Fischer senta do outro lado do tabuleiro contra um cara que estava simplesmente aterrorizando o mundo do xadrez, Mikhail Tal. Fischer já era um gênio, mas aqui talvez ele ainda não estivesse pronto, galera. Tal tava no auge absoluto dele, jogando um xadrez daquele jeito lá, galera, agressivo, intuitivo, irresponsável, né? E mesmo assim ninguém conseguia parar esse cara. E nessa partida, Fischer vai jogar aqui uma defesa Najdorf afiada, vai tentar bater de frente contra o Tal e acaba sendo arrastado ali para uma guerra onde o Tal se sentia completamente em casa. Vocês vão ver, isso daqui é o território do Tal. Hoje a gente vai analisar essa partida para entender os lances, mas também para a gente entender como é que nasce um campeão, galera. E como é que nasce um campeão? Apanhando, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa partida entre Bob Fischer e Mikhail Tal, que começa com o peão do rei E4. Mikhail Tal vai para a defesa siciliana. Cavalo em F3, D6. Mikhail Tal segue com lances padrão aqui da siciliana, linha principal. Peão ataca o centro, temos a abertura, né? A gente abrindo aqui a siciliana. E aqui o desenvolvimento dos cavalos de Urro. E, galera, Mikhail Tal vai para Najdorf, uma variante super agressiva, né? Bom, o Bob Fischer ali já era conhecido, como já falamos, um gênio, 16 anos. Mas aqui ele tá enfrentando o Tal no auge. Vamos ver. Bispo C4, como lance assinatura do Bob Fischer. Ele joga Bispo C4 e Bispo B3. E assim ele fez contra Mikhail Tal. E aqui B5. Só um pouco de contexto, o campeão mundial nessa época era Mikhail Botvinnik. E aqui é o torneio de candidatos, tá? Então a gente tá falando aqui do torneio. Quem vencer esse campeonato vai disputar o Mundial contra Mikhail Botvinnik, o então campeão. B5 foi jogado pelo Mikhail Tal, já atacando aqui na ala da dama. Já tem a ameaça aqui de B4, com pressão no defensor do peão central. E o Bob Fischer segue arriscando tudo com esse lance F4. Temos aqui B4 atacando o cavalo. O Bob Fischer permitiu essa linha, sacrificou o peão central. Mikhail Tal não foge dessa linha ardida e cheia de complicações. E o Bob Fischer, de uma maneira genial, entregou esse peão para acelerar o seu desenvolvimento. Se a gente reparar bem aqui, ó, o rei já está em segurança, peças desenvolvidas, e o Mikhail Tal tem apenas um cavalo desenvolvido, mas ele tem um peão a mais. Confusão à vista. G6 foi jogado pelo Mikhail Tal para o bispo poder jogar, mas o Bob Fischer vai para um lance absolutamente brilhante e genial aqui. Ele segue com essa pérola F5 jogada aqui pelo Bob Fischer. O moleque indo pra cima do Mikhail Tal. Mikhail Tal captura com o peão de G. E aqui o Bob Fischer não pensa duas vezes. Que genialidade, galera. Lance brilhante aqui do Bob Fischer. Agora é o seguinte. Esse tipo de posição tática com sacrifício é a assinatura do Tal, né? E o Fischer tá tentando jogar contra o Mikhail Tal fazendo magia. Ele quer jogar magia contra o mago. Será que vai dar certo isso? Vamos ver como segue o jogo. O lance aqui foi brilhante porque esse peão por cavalo, dama D5, chega atacando tudo, ameaçando o mate com o dedo na cara, ameaçando a torre. Aqui teria que defender o mate, né? E aqui vai embora com confusão, né? Não é que tem alguém ganho ainda aqui, ainda assim existiria bastante confusão. O Mikhail Tal teria uma qualidade a menos aqui, o Fischer teria um pouquinho mais de material, mas as pretas têm um peão a mais e a posição é caótica, é confusa, né? E por isso esse lance foi sensacional. Aqui eles estão entrando numa floresta escura, aonde 2 mais, na qual, em que, né? Aonde aqui funciona? Uma floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5, galera. E essa floresta escura é estreita, apenas o suficiente para um sair de lá. Essa é a frase de Mikhail Tal, né? Assim que ele carregava os seus adversários. E o Tal segue com o lance torre G8, ignorando completamente este cachorro, continua trazendo peças para o ataque. Ele tem um cavalo e uma torre desenvolvidas, né? O resto ainda não. E agora, o Bob Fischer segue com o lance bispo D5, o melhor lance da posição, uma pedrada atrás da outra. É bom ou não é esse Bob Fischer? É muito bom, né? Eu arrisco dizer, e aqui eu vou fazer um palpite paralelo que nada tem a ver com essa partida. Eu vou falar do casamento do meu primo, da festa que... Não, mentira. Eu vou falar do Faustino Ouro, galera. Pra mim, Faustino Ouro aos 16 anos de idade
vai estar jogando mais ou menos assim. Eu arrisco dizer que ele vai jogar com essa força e com esse estilo. No meu palpite, na minha opinião, Erdogmus é muito bom, tem muita gente muito boa, mas para mim, o próximo jogador dominante, o próximo Bob Fischer, o próximo Kasparov, Carlsen, é Faustino Ouro. Posso estar falando isso cedo demais, é a minha percepção, é meu feeling. Ele tem 12 hoje, com 16 será que ele vai estar jogando assim? Cara, que lance espetacular aqui do Bob Fischer, né? Ele se autocravou, ele se autogarfou aqui, né? Que isso, cara, você tem uma peça atacada, eu ponho a segunda aqui na cara do Mikhail Tal. E o Mikhail Tal segue com o lance torre A7, o melhor lance da posição. Tomar aqui qualquer uma dessas peças dá pra jogar, mas é bem arriscado. Por exemplo, se você capturar o cavalo aqui agora, bispo por A8, é bem direto. E se você capturar o bispo aqui agora, dama toma peão, atacando a torre, atacando o cavalo, vai recuperar um pouco de material e vai ter um forte ataque. Por exemplo, aqui esse bispo por cavalo, dama, aqui tem vários lances possíveis, é possível tomar aqui de torre, é possível até mesmo tomar aqui de dama, mantendo o cavalo atacado. Vamos ver essa linha aqui. E se tentar salvar o cavalo, por exemplo, com o cavalo F6, bispo G5 vem para um ataque muito forte. Se tentar defender com bispo em E7, torre de A em E1, e esse ataque aqui é imparável, apesar da peça a menos aqui para o Bob Fischer, ele tá com um ataque violentíssimo, né? Teria que jogar um rei F8, mas aí bispo H6 e aí já acabou, né? Aqui esse rei E8 já teria, por exemplo, torre por E7, seguido de dama C8. Olha só a violência aqui dessa posição, né? E aqui acabou, vai levar mate aqui com o rei no meio do tabuleiro, levando checkmate, com as peças ainda não desenvolvidas. Por isso esse lance é espetacular. Mas o mago mantém a calma. O mago de Riga mantém a calma, joga o lance torre A7. Ele não tá mordendo a isca do Bob Fischer. Segue colocando a torre em segurança. E o Fischer agora segue com o bispo por cavalo, feliz da vida, porque capturou aqui uma peça. O Mikhail Tal segue na frieza, agora sim jogando peão toma. E aqui temos bispo toma. Material tá igual, todo mundo tem 3 peças, todo mundo tem 5 peões. Que loucura, né? Que no final dessa bagunça existe igualdade material. E que mais tá existindo? Um rei completamente nu no centro. Olha isso, cara. Olha que bizarro isso. Uma torre em A7, os peões que mais são cacos de peões espalhados pelo tabuleiro, e a posição do Bob Fischer, queira ou não, tem uma estrutura sólida. O rei tá um pouco mais seguro do que esse rei aqui. Então a posição é muito maluca. O Mikhail Tal vai para o único lance da posição, torre E7. Caraca, tentando trazer um defensor aqui para o rei. Bob Fischer segue com bispo toma, dama toma e bispo em F4. Foi jogado agora pelo Robert James Fischer, que poderia ter jogado um lance do tipo C3 também, ou torre F2, difícil de achar esses dois lances, né? Ou até mesmo G3, difícil de achar todos esses lances. O Fischer vai para um lance natural, bispo F4, um lance de desenvolvimento que vem para cima do peão, parece bom. O Mikhail Tal tem apenas um lance e ele encontra dama C6, um lance que protege, um lance que ataca, um lance que ameaça checkmate. E agora, Bob Fischer tem que se defender, segue com o lance dama em F3, propondo a troca de damas, tentando amenizar o ataque que está existindo e deixando o cavalo. Mikhail Tal vai para cima do cavalo do Fischer, mas não se iluda, não foi de graça. Bob Fischer aqui, a gente tá falando de 2 caras pesos pesadíssimos. Bob Fischer segue agora com o lance bispo por peão. E esse lance ataca esse cavalo que nunca jogou e ataca a torre. E a posição é assustadora. Mikhail Tal só tem um lance nessa posição. A corda é fina demais, a corda é bamba. Dama C6 foi jogado, atacando a dama, propondo trocas. Lance brilhante aqui do Mikhail Tal, né? Lance espetacular aqui. Porque agora a partida segue com o lance bispo por cavalo, e parece que isso foi ruim para o Mikhail Tal. Mas Mikhail Tal segue agora com dama B6. Oba, vou recuperar material. Rei H1 e dama por B8. E aqui o Mikhail Tal continua com uma peça a mais e por um peão. Será que tem compensação? O Stockfish está dizendo que o Bob Fischer tem jogo aqui. E ele teria que jogar o lance torre de A em E1, o único lance da posição. Bob Fischer confuso. Segue com o lance dama C6 com cheque. Mikhail Tal vai precisar encontrar a defesa perfeita. Porque rei D8 aqui de cara já tá levando checkmate em poucos lances, né? O rei tá exposto demais e o mate vai vir com velocidade.
Por isso, torre D7 é forçado, mas agora a torre de A em E1 com cheque. O Mikhail Tal não pode errar aqui, não pode fazer nada de errado. Aqui tá caindo, por exemplo, o rei D8 aqui, só pra vocês terem uma ideia. Seria errado por conta de torre por F7. E depois de torre por F7, torre em E8 com cheque mate, né? Sacrificando tudo aqui o Bobby Fischer pra dar mate. Então a posição não permite um erro sequer. O Mikhail Tal segue com lance bispo em E7, mas agora, de qualquer maneira, dama em F6 seria o melhor lance da posição, ameaçando em F7, mantendo a pressão no bispo, aproveitando que o bispo está cravado. Dama F6 é o único, mas o Fischer já não está mais encontrando os lances. Ele vai perdendo as esperanças, vai para esse lance torre por F7 para cima do mago, tentando fazer magia para cima do mago. O mago aceita o desafio. E o Fischer segue com dama em E6, esse lance ataca a torre, ataca o rei. Rei F8 foi jogado lance cirúrgico aqui. Esse lance não seria bom. Rei F8 é única. Rei E8 tá levando mate com dama por G8. Olha a loucura. O bispo estaria cravado aqui, é mate em 1. Por isso o único lance é rei F8. Olha o nível da posição, não cabe nada, não cabe uma imprecisão. E agora, dama por D7 foi jogado pelo Bobby Fischer, recuperando algum material. Ele ainda tem uma peça a menos, ele ainda tem um peão a mais. Na verdade, 2 peões pela peça e tá ameaçando aqui checkmate. Por isso o mago de Riga tem que fazer alguma coisa. Dama D6 foi jogado protegendo o bispo. E aqui dama B7. O Bobby Fischer sabe que ele tem que manter as peças no jogo para continuar criando ameaças aqui para cima do Mikhail Tal, que segue com o lance torre G6, um super lance defensivo, trazendo aqui mais uma proteção para o rei. C3 foi jogado e agora A5 jogado pelo mago de Riga. Olha a frieza. Dama C8 foi jogado com cheque, o rei vem para casa de G7 e agora dama C4, mantendo aqui alguma pressão na posição, mantendo a defesa, mantendo a possibilidade aqui de trocas, de ataque. Bispo D8 foi jogado pelo Mikhail Tal e o Fischer segue com uma leitura bacana, ele vai para essas trocas, segue com o lance G3 protegendo aqui um pouquinho mais o rei e aqui o Mikhail Tal faz o lance dama C6 e depois aqui de torre em E4 temos as trocas das damas e esse peão, galera, presta atenção no que eu vou falar. Se o Mikhail Tal trocar esse peão, ele não ganha mais essa partida. E por que a gente afirma isso mesmo ele tendo um bispo a mais? Porque este peão é um peão cuja casa de promoção é uma casa clara. E o bispo é um bispo de casas escuras. Não é fácil de entender o que eu tô falando. Mas em finais, se a gente tirar todas essas peças aqui do tabuleiro, todas elas, e sobrar rei, bispo e peão, essas peças que não estão pintadas, rei, bispo e peão contra rei, isso aqui é empate. E isso é empate porque a casa de promoção, nesse caso, é uma casa contrária, de cor contrária à cor do bispo. É o chamado canto frio no estudo de finais. E para que fosse possível ganhar, esse bispo teria que ser um bispo de casas claras, ou esse peão teria que estar nessa coluna. Entenderam? Portanto, por conta desse detalhe, este peão é a única coisa que o Mikhail Tal tem. Se o Bobby Fischer conseguir trocar esse peão ou capturar esse peão, acabou. O Mikhail Tal não ganha mais. Torre B6, segura esse peão com toda a força. Rei G2 foi jogado, rei F6. Os reis se preparam para esse final. Rei F3, rei E5, centralizou com velocidade. Rei E3 foi jogado, bispo G5 com cheque, joga o rei para casa de E2 e aqui rei D5. O rei aqui não consegue cruzar essa linha, vai para cima da torre. Rei D3 faz a proteção e bispo em F6, ataca o peão. E aqui torre C2 foi jogado protegendo, bispo em E5 jogado pelo Mikhail Tal. Um final delicado, não tem margem para erro. Torre em E2 foi jogado, torre F6 ganha espaço de manobra. Torre C2, torre F3 com cheque, joga o rei para casa de E2 e a torre volta para F7 e o rei volta para D3. O Bobby Fischer vai querer empatar, mais bispo agora em D4 foi jogado, A3, momento crítico. Se trocar esse peão, acabou. Olha, os computadores dizem que até conseguem ganhar com peão toma e peão toma. Os computadores dizem até que conseguem. Desde que você não troque a torre, os computadores aqui conseguem dar um jeito aqui de dar esse cheque e depois trazer o rei ou até mesmo tomar o peão. Acho na prática muito complicado isso. Não sei se essa barrilda realmente vai conseguir sustentar aqui essa vitória para as pretas no longo prazo. Talvez computador contra computador ganhe aqui, não tenho certeza, viu? Apesar dessa avaliação da Engine, às vezes a Engine erra nesse tipo de avaliação. Não tenho certeza, mas entre seres humanos seria muito difícil. O Mikhail Tal sabe disso, por isso ele segue com B3, exclama, é a única esperança.
Aqui a torre atacada vem para C8 e cai o peão de B2. E agora a torre D8 joga o rei um pouquinho mais para longe. E torre B8. Será que dá para defender esse peão? Porque não adianta nada bispo por A3 aqui agora, porque tá caindo aqui esse peão. E agora sim a engine já fala, já não dá mais para ganhar. Nem agora, porque ainda tendo as torres no tabuleiro, nem isso depende mais. Já não dá mais para ganhar. E por isso, galera, Mikhail Tal segue com um dos únicos, ou único lance da posição. Torre em F3 aqui com cheque, protegendo esse peão, mas agora o que fazer? Porque rei C4 foi jogado. Rafa, não era melhor rei C2 dando um duplo? Mas esse peão tá descendo, não esqueça. Rei C4 foi jogado. E agora, como fazer? O peão tá atacado 2 vezes. Será que tem saída isso? Mikhail Tal segue no limite com o único lance da posição. Torre C3 aqui com cheque, rei B4 foi jogado. E agora? Rei C7, olha a maestria, galera, é difícil ganhar esse final. É difícil converter esse final. Torre B5 foi jogado e agora o lance mágico, bispo em A1. Oh, abrindo espaço para o peão avançar. Bob Fischer assustado, segue com o lance A4. Vai, eu vou tentar agora disparar esse peão passado tarde demais. Porque o Mikhail Tal segue simplesmente com B2, galera, sacrificando a torre. E a torre vai poder capturar esse peão quando promover? Será que errou o Mikhail Tal? Bob Fischer sabe que não. E ao ver este lance, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. A verdade é uma só. Rei por torre aqui é a continuação possível, mas agora você vai promover para a dama e não pode capturar a dama, porque senão o que acontece? Bispo come o rei, bispo come o rei. Você pega o rei do adversário, aqui o Mikhail Tal ia pegar o rei do Bob Fischer, com contato visual e sorriso no rosto, ia fazer assim, ó, e quebrar a cruz e depois olhar bem sério pro Bob Fischer, né? E quebrar a cruz do rei dele. Porque aqui tá em xeque, né, galera? Olha que beleza. Teria que movimentar o rei e aí você pode continuar do jeito que você quiser. Joga um dama 2, toma esse peão. Dama e bispo contra a torre, vai ganhar, né? Partida espetacular aqui do Bob Fischer contra o Mikhail Tal. Bora dar uma olhada na precisão aqui dessa partida. Acho que foi alta, hein? 95% de precisão para o Mago de Riga. 2 lances brilhantes e 90 para o Fischer não foram suficientes. Vou falar uma curiosidade o que aconteceu nesse torneio de candidatos. O Bob Fischer jogou contra o Mikhail Tal nesse torneio de candidatos. Era um outro formato. Eles jogaram por 4 vezes. As 4 ele perdeu. Ele apanhou igual criança, apanhou igual... Uma criança não apanha, mas isso é bem anos 80, né? Apanhou igual criança, mas Rafa, que criança que apanha? Vai preso, hein? Cuidado. Agora é o seguinte... Ele apanhou igual sei lá o que. Não pode falar animal, é bicho também, porque também não se bate em bicho, né? Ele apanhou, sei lá, igual qualquer... Postem aí nos comentários, apanhou igual o que hoje em dia, que fica bonito de falar, né? Ele apanhou muito, apanhou igual os adversários do Mike Tyson, será? Não, é muito longo, né? Posta aí nos comentários que frase ficaria legal. Apanhou. Do começo ao fim, no torneio inteiro, Bob Fischer aprendeu o que era jogar contra a elite soviética nesse campeonato. E claro, a partir daqui ele sai fortalecido e um dia ele vira aquela máquina, né? O Bob Fischer viria a se tornar uma máquina que pega os soviéticos e põe no bolso um por um, 6-0 em um, 6-0 no outro. Mas, claro, existiu um caminho e, como eu falei, o caminho muitas vezes é apanhando. Então, o Faustino Ouro, que jogou esse Mundial, jogou muito bem, ficou na posição número 70 e pouco lá e tudo mais. É isso, vai apanhar ainda, vai apanhar muito ainda, mas ele pode sair mais forte, pode se tornar o próximo Bob Fischer. E eu acredito que isso vai acontecer. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!